E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje vamos mergulhar num assunto que poucos abordam aqui, mas todo mundo veste. O que é aceitável usar na academia? Será que a sua roupinha de treino está transformando você num vilão silencioso? Todos queremos nos sentir bem, botar aquele supino, levantar pesado, mas às vezes o que vestimos pode estar ultrapassando um limite invisível. Então fica comigo até o final porque vou te mostrar as regras não escritas da moda fitness e como você pode treinar com confiança respeitando a galera ao redor. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações, dá aquela hypada e se você está buscando bons suplementos, dá uma passada no site da Max Titanium e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off ou no site da Probiótica, o cupom é Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e nos comentários fixados para você ficou na dúvida e copiar e colar lá. Bora pro vídeo. Ok, o primeiro item. O cenário das roupas de academia mudou, muito além dos velhos shorts surrados e camisetas de algodão. Hoje em dia, o uniforme da academia virou parte da nossa apresentação pessoal. Você pode até entrar devagar, mas a primeira impressão conta, mesmo na área de pesos. E por quê? Porque sua roupa fala antes de você falar. Sem você dizer nada, alguém vai pensar, ok, esse cara ou essa mulher veio treinar ou veio fazer TikTok. Então vamos preparar o terreno. Existe um poder sutil na escolha da vestimenta para o exercício. Um estudo de 2022 sobre Role of Sport Clothing in Thermoregulation, Comfort and Performance mostrou que roupas projetadas para exercícios não só são estéticas, elas ajudam no controle térmico, conforto e desempenho. E uma linguagem mais simples, se você entra com uma roupa que te incomoda, que não absorve suor, que te limita, isso pode afetar a sua performance antes mesmo de você colocar a barra na boca. E a galera ao redor percebe, consciente ou não. Então sim, o uniforme importa. E você já entrou na academia achando que qualquer roupa serve e depois percebeu que ficou incomodado ou se sentiu deslocado? Comenta aí. Agora vamos para a parte técnica. Forma, função e tecido. Se você só está pensando em aparecer, beleza, mas se você quer realmente treinar com foco, isso faz diferença. Primeiro, desempenho acima da aparência. Roupas que respiram, que absorvem suor, que não ficam grudando, isso tudo tem ciência. Por exemplo, a tal da Enclothed Cognition, ou em bom português, a cognição vestida, mostra que o que vestimos pode influenciar como pensamos, sentimos e agimos. Em linguagem simples, vestir algo preparado para o treino manda um sinal para o seu cérebro de agora é hora de dar o melhor. Segundo, adequado para o propósito. Se você vai levantar pesado, fazer agachamento, precisará de liberdade de movimento, sem aquela camiseta gigante que te impede ou o short minúsculo que rompe logo no aquecimento. Terceiro, camadas inteligentes. Sim, camadas. Para aquecimento, treino pesado, alongamento, dependendo do clima ou da academia. Por exemplo, você chega meio frio, coloca um moletom leve, tira para séries pesadas e no final, alongamento. Uma camiseta seca e confortável. Roupas certas igual, menos distração e mais foco. O estudo da Universidade de Toronto em 2020 mostrou que mulheres usando roupas muito apertadas ou reveladoras tiveram pior desempenho em tarefas motoras porque parte da atenção foi para o corpo e não para o exercício. E não, eu não vou ficar mostrando a imagem aqui para o YouTube não derrubar meu canal, tá? Em resumo, se você está vestindo algo que fica te lembrando como eu pareço, você pode estar perdendo performance. Então, fica meu conselho. Escolha tecido técnico que permita que você se mova, sue e volte para a série sem se preocupar com o que o espelho vai mostrar. Qual tecido você mais usa na academia? Algodão simples, tecido técnico ou nem tinha pensado nisso antes? Marca aí o seu preferido. Agora chegamos no ponto que muita gente ignora, as regras não ditas. Porque além de você, tem todo mundo na academia também. E vestir-se bem
é também respeitar os outros. Por exemplo, respeitando os espaços compartilhados, evite roupas excessivamente reveladoras ou que distraiam demais, se é que você me entende. Se você está no meio dos pesos e usando um shorts que some ao se agachar, pode parecer que você está mais preocupada com o visual do que o treino. Dica de higiene: roupa limpa importa. Ninguém gosta de entrar no supino e sentir o cheiro de treino de ontem. E evitar perfume forte, sim, porque o olfato da galera junto com o esforço físico não funciona bem. E o calçado? Grande pulo. Sapatos adequados para a academia não só ajudam o seu desempenho, como na segurança também, porque você não vai querer um tênis de passeio solando no leg press, certo? Em linguagem simples, vestir-se bem para treinar também é vestir-se para conviver. Você na academia, os outros na academia, todo mundo tem que focar no treino, não nas distrações. Você já viu alguém usar roupa totalmente imprópria para treino? Tipo chinelo ou regata rasgada, mostrando os mamilos? Comenta a situação engraçada ou embaraçosa que você já viu na academia que você treina. Eu tenho certeza que vai chover de comentário aqui. Beleza, agora vamos falar de estilo, porque sim, moda invade a academia também. A tendência de mistura de atividade atlética com lazer está cada vez mais forte, mas aqui está o desafio. Como equilibrar a expressão pessoal versus decoro na academia? Você pode querer usar aquela regata cavada ou calça jogger estilosa, ou até combinar sua roupa com seu tênis instagramável. Mas e se isso virar distração para você e para os outros? Outro ponto, o efeito influencer. Tem muita peça que está na moda porque vi no Instagram, mas pode não ser ideal para treinar pesado ou para aquele circuito de High Intensity Interval Training. Então separar a utilidade genuína da tendência é importante. Em resumo, moda na academia não tem que ser neutra. Pode e deve expressar você, mas foco primeiro no treino, segundo no estilo. Pense, essa regata me permite levantar bem? Esse tênis me dá estabilidade? Se sim, manda ver. Se for só estilo e atrapalhar, repensa. Você prefere um look mais performance pura ou mais estilo urbano para treinar? Comenta qual é o seu uniforme favorito. Para fechar, a mais importante, confiança através da roupa, porque no fim das contas treinar bem também é se sentir bem. Se você veste algo que te incomoda, que não combina com o ambiente ou que te faz pensar, será que estão me julgando? Metade da energia do treino já foi embora. Estudos mostram que roupas que te fazem se sentir capaz e preparado enviam um sinal para o cérebro de que você está pronto para desempenhar. Por exemplo, o conceito de Encoded Recognition nos mostra que as roupas têm impacto psicológico. Em palavras mais simples, se você veste algo como "eu sou atleta, estou pronto", ao invés de "eu estou improvisando", você entra diferente. Vai faltar menos desculpas, vai ter mais mentalidade. E não esquece, você deixa a impressão para si e para os outros, queira ou não. Esse cara cuida de si, respeita o espaço, tá aqui para treinar. Essa vibe positiva faz diferença no ambiente todo. Então vestir-se bem para treinar não é vaidade, é estratégia de performance mais respeito. Pergunta rápida: você já entrou numa série achando, pô, esse tênis me incomoda, ou essa camiseta tá marcando demais meus mamilinhos? E por causa disso, você acha que perdeu o foco? Se sim, comenta isso aqui também. Então é isso aí, recapitulando rapidinho. Primeiro, o uniforme moderno da academia importa. Segundo, forma, função e tecido são essenciais. Terceiro, há regras não ditas de etiqueta e vestimenta. Quarto, estilo e tendência podem compor, mas sem atrapalhar. E quinto, acima de tudo, vestir-se para confiar, focar e performar. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada, porque tem muito mais vindo por aí. E não esquece, visita o site da Max Titânio, usa o meu cupom MAX10 PersonalFab, o site da Probiótica, e usa o meu cupom EuProPersonalFab para garantir seus suplementos com desconto bacana. Na dúvida, os links estão nas descrições e comentários fixados.
Me segue também no Insta, no TikTok, no Facebook, para conhecer mais o meu trabalho pelas outras redes também, principalmente para você que gosta de vídeos curtinhos. Muito obrigado por assistir até o fim. Você é o motivo desse canal existir. Clica no vídeo recomendado ou na playlist para você maratonar o meu canal. Escolhe aí e bora ser feliz. Bora elevar seu treino, seu estilo, sua confiança. Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima, bons treinos e a gente se vê no próximo vídeo.